Quem acredita cegamente em Deus já escolheu a própria escuridão. Tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já se sentiu perdido ou desorientado. Perder-se às vezes é comum, mas o que dói mesmo é quando no meio disso tudo você se sente injustiçado e não pode fazer nada além de chorar. Você procura o culpado e faz uma pergunta pro nada. Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Você tenta achar uma resposta, uma solução, qualquer coisa para se agarrar, mas encontra apenas um mundo cruel e indiferente que não se importa com a sua dor. Mas existe um personagem que já passou por tudo isso e conseguiu superar. Kenny Yukimiya é o personagem que me ensinou uma lição importante sobre ter fé, algo que nos dias de hoje é tão banalizado, como se fosse uma coisa inútil. Olá, prazer, aqui quem fala é o rei de vocês. E no vídeo de hoje eu vim mudar a perspectiva de vocês sobre fé, fazer vocês crerem na transformação do impossível para possível. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te surpreender. Futebol é um jogo de visão, mas o que acontece quando algo te impede de enxergar? Um jovem chamado Kenny Yukimiya sonhava em ser um jogador profissional, o melhor de todos. Ele era alto, bonito e inteligente. As pessoas ao seu redor sempre o elogiavam e Yukimiya sempre respondia com firmeza. Não, eu não quero ser modelo ou médico. Eu quero viver do futebol. Ele amava jogar futebol e acreditava que um dia poderia ser o melhor atacante do mundo. Até que um dia a sua visão começou a falhar. Tudo estava ficando turvo e embaçado. Assustado, ele procurou um médico e o diagnóstico caiu como um golpe cruel. Rinite pigmentosa, uma doença ocular degenerativa que cedo ou tarde roubaria sua visão. O jovem não se conformava com essa notícia. Doutor, eu fiz algo de errado. Por que o senhor está tirando meu sonho de mim? Eu só preciso do meu sonho. Só isso. E mais nada. Kenyu, você não fez nada de errado, mas essa doença não tem cura. Sua visão vai piorar e um dia não poderá mais jogar futebol. Eu sei que é injusto, mas se esse é mesmo o seu sonho, lute por ele enquanto ainda pode. Talvez não consiga ser como os outros, mas pode ir até onde sua força e fé permitirem. Naquele instante, Yukimiya não perdeu apenas parte da visão, ele perdeu também a certeza do futuro. Esse foi o momento em que nasceu incerteza dentro do peito dele. O futebol para ele não era apenas um esporte, mas a própria razão de viver. E quando o médico disse que ele não poderia mais jogar, o que se quebrou não foram apenas os olhos, mas a alma de um jovem que acreditava que seus sonhos eram eternos. Esse choque revela algo maior. A vida é feita de limites que não escolhemos. Nietzsche dizia que a dor é inevitável, mas cabe a nós decidir se ela será destruição ou crescimento. Ao ver que não poderia seguir jogando, Yukimiya se viu diante de um abismo. Kierkegaard chamaria esse abismo de angústia, quando tudo que parecia estar certo desmorona. Então, só para dúvida, e agora? Mas é justamente nesse vazio que surge a possibilidade de uma resposta. Não existe um manual para suportar a perda, nem garantias de que será justo. O que existe é a escolha de se entregar ao silêncio ou continuar caminhando. E nós sabemos muito bem que Yukimiya não se rendeu ao silêncio. Yukimiya escolheu continuar lutando, mesmo com sua visão se tornando turva e limitada. Ele decidiu que seu sonho não poderia ser tirado. Não importava o peso da doença. Cada treino, cada passe, cada drible era um desafio contra o tempo que o destino lhe empunhava. Ele seguia firme e se apegava a uma crença. Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Se o próprio Criador confiava nele, por que ele deveria duvidar de si mesmo? Se o estilo de jogo se transformou em algo singular, inspirado nas ruas caóticas, com curvas imprevisíveis e obstáculos constantes, refletia a sua vida, rápida, imprevisível e cheia de desafios. Cada adversário era como uma esquina apertada, cada defesa como um muro inesperado. Mas Yukimiya passava por tudo como se dançasse entre sombras. Cada toque na bola, uma decisão precisa, cada movimento, um passo para seu destino. No campo, ele não apenas driblava adversários, ele dançava com o impossível. Sua velocidade era o relógio que corria contra ele, o estilo era a ponte entre seu sonho e a realidade. Assim, passo a passo, drible a drible, Yukimiya se tornou o imperador do 1 contra 1, chamando a atenção do Blue Lock e sendo reconhecido como um dos 6 melhores jogadores do Blue Lock.
Após todos esses acontecimentos, o Blue Lock desafiou o Sub-20 do Japão para que continuassem a existir. E lá, Yukimiya teve a sua chance de provar o valor do seu sonho junto de vários outros egoístas, mostrando para o mundo a sua garra em perseguir seus objetivos. Ele sabia que não tinha tempo a perder e que essa poderia ser sua última chance de provar do que ele poderia ser capaz, mesmo com seu fardo desesperador. Ele avançava contra todos, sem medo de cair. Vida, existem oportunidades que só vão aparecer algumas vezes, e se não agarrasse ela e fizesse o seu melhor, perderia essa chance de concretizar seu sonho. E o resultado é óbvio, eles venceram, porque quando você junta um grupo de pessoas que não tem nada a perder, continuar seguindo o seu caminho se torna a maior vitória. Mia subia mais um degrau rumo ao topo, avançando para a Liga Neo-Egoísta. Em frente ao maior palco do mundo, ele tinha que escolher qual time seguiria, pois essa decisão decidiria seu futuro como jogador. Então, o time escolhido foi Bastard Manche, uma elite focada em raciocínio lógico e resultados replicáveis, mas ali ele encontrou uma disputa intensa de sonhos e ego, da qual não conseguia se destacar. Kaiser se declarava como o imperador do time, com um valor de 300 milhões. Deixava claro que o caminho para o topo era extremamente difícil. Yukimiya via tudo isso como mais uma muralha que precisava superar. Ao mesmo tempo, Izagi surgia como um desafiante inesperado, alguém que saiu do fundo do poço do Blue Lock para enfrentar os melhores em uma verdadeira guerra de egos. Nesse ambiente caótico, Yukimiya foi ofuscado, deixado para trás por todos, mas ele não podia parar. Ele não era como eles. Seu sonho e sua visão tinham um prazo de validade, e isso deixava cada vez mais frustrado. Ele via tudo passar diante dos seus olhos, a chance, o destaque, o reconhecimento. Sua visão e seus sonhos estavam desmoronando, e por mais que corresse, parecia que não alcançava nada. Yukimiya não era como os outros, e justamente por isso seu desespero crescia. Ele não temia apenas perder um jogo, ele temia perder a si mesmo. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais sentiria essa dor. Doutor, não preciso mais me preocupar tanto. Descobri recentemente que Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar. O que vocês acham que significa carregar um fardo? Carregar um fardo não é apenas suportar o peso, mas aprender a caminhar mesmo quando os ombros tremem. É descobrir que a dor ou dificuldade podem ser professora e que a resiliência pode transformar-se em destino. Em Coríntios 1, do capítulo 10 até o 13, diz: "Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Mesmo quando a vida parece pesada demais e os fardos parecem insuportáveis, o ensinamento é que a força para seguir em frente vem da confiança em Deus." Yukimiya acreditava que seu sofrimento não era castigo, mas uma prova de que se há uma cruz sobre seus ombros, é porque existe também uma promessa, a de que ele pode vencê-la. No entanto, essa fé que o sustenta é também a corrente que o prende, pois acreditar que Deus não nos dá um fardo maior do que podemos carregar significa aceitar que, mesmo à beira da queda, ainda lhe restará força para continuar. E assim, Yukimiya caminha entre a esperança que o impulsiona e o desespero que o devora. Sua batalha nunca foi apenas sobre vencer jogos ou rivais, mas sobre descobrir se seu fardo que carrega é realmente a prova de sua fé ou o limite que levará à ruína. Yukimiya parte pra cima de Izagi e consegue roubar a bola. Nessa jogada desesperada, ele precisa ser visto pelo mundo, senão nunca será um jogador profissional, e todo seu esforço terá sido em vão. Mas o chute é bloqueado, e isso só o afunda ainda mais no desespero. O relógio parece correr mais alto do que a torcida. Enquanto todos se destacam, ele fica pra trás. Ele sente a doença como uma maldição que o corrói por dentro e a urgência o sufoca. Tenho que suportar isso porque Deus disse que eu posso. Izagi se aproxima, oferecendo uma saída. Junte-se a mim. Vamos ampliar esse jogo. A gente pode fazer isso funcionar. Eu me recuso a jogar com você, Izagi. Você e o Kaiser são iguais. Não ligam para o sonho dos outros. Só pensam no próprio umbigo. E se o mundo só valoriza a gente assim, então eu mesmo declaro: o mundo está completamente perdido. Dane-se então, Yukimiya. Eu não sou o Kaiser. E você parece uma criança desesperada por atenção. Em breve você e esse seu sonho de merda sucumbirão. O apito soa. Yukimiya e Izagi correm para o último lance. Em uma defesa perfeita, Izagi recupera a bola, mas não tem condições de marcar o gol sozinho. Então, Noel Noah se aproxima
e diz: escolha a melhor rota para definir a partida. Yoichi Izagi. Yukimiya não acredita. Até no Elnoa se juntou ao Izagi. O que ele tem que eu não tenho? Eu não posso perder essa chance. Preciso marcar esse gol. Mesmo que eu tenha que morrer por isso. Como o maestro Phil, Izagi começa a manipular os jogadores ao seu redor, usando cada um para abrir o caminho até a frente do... Yukimiya percebe o horror que está sendo empurrado para fora do roteiro. Todo mundo foi usado como uma peça, e para ele não restou mais nada. Então, é aqui que meu sonho acaba? Izagi é um demônio que manipulou todos com seu ego. É aqui que eu perco? O chão parece rachar sobre seus pés. A ilusão de que seu fardo era uma bênção ou maldição desmorona. Era simplesmente conveniente para ele acreditar nisso. Agora, esse fardo perde o significado. Tudo parece acabar ali. Izagi avança em direção ao gol, mas Kaiser tenta impedir. Izagi já esperava a investida e, em vez de forçar sozinho, faz um passe para Yukimiya. Aquele que estava afundado na escuridão, Izagi resolve ressuscitá-lo. Yukimiya, vê se acorda! Vem e chuta essa bola, idiota! Se você quer mesmo me devorar e ser o melhor, chuta essa bola agora! Cala a boca! Cala a boca! Eu disse pra calar a boca! Eu não vou deixar o Izagi decidir o meu destino! Por mais fundo que eu caia, não vou entregar o meu ego, nem mesmo para Deus! Por um instante, o campo desaparece. Não existe torcida nem Moloch, só existe o silêncio. O mesmo silêncio que acompanhou Yukimiya desde o consultório. O mesmo silêncio que respondeu quando ele perguntou: por que eu? Durante todo esse tempo, ele pensou que Deus não o ouvisse. E talvez nunca tenha sido essa a questão, e sim sobre o que ele faria com esse fardo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provocação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Yukimiya finalmente entendeu que seu fardo nunca foi uma garantia de vitória, nunca foi uma promessa de que tudo daria certo, nunca foi um contrato assinado por Deus. O fardo era apenas um peso que ele precisava carregar. A vitória, essa sempre dependeria dele. Por isso, quando o chute encontra as redes, Yukimiya não vence porque Deus escolheu ele. Yukimiya vence porque decidiu continuar caminhando, mesmo quando acreditava estar perdendo tudo. Porque a fé não é acreditar que Deus fará o impossível por você. A fé é continuar andando quando o impossível está diante de você. Quem acredita cegamente em Deus já escolheu a própria escuridão, porque fechou os olhos para a própria responsabilidade. Yukimiya não venceu porque acreditou que Deus carregaria sua cruz. Ele venceu quando compreendeu que aquela cruz era dele e que ninguém poderia carregar ela em seu lugar, nem Izagi, nem Noel Noah, nem mesmo Deus, apenas ele. E talvez esse seja o verdadeiro significado da fé. Agora, me ouça com atenção. Você não é uma falha por pensar em desistir. O impossível está diante de você e somente você pode seguir em frente. A escolha de ter fé é sua e Alguns dias atrás, eu fiz um amigo na igreja que me falou a seguinte coisa: nós seres humanos temos um poder, o poder de ter fé, que Deus nos deu. Yukimiya não venceu porque Deus escolheu ele. Yukimiya venceu porque ele teve fé em si mesmo para seguir contra o impossível. Ele teve que vencer porque ninguém carregaria sua cruz. Deus não faria isso por ele. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Jogue tudo ao ar, mergulhe em sua fé, creia em si mesmo e vença contra o impossível com a sua própria fé.